Vamos ver como que foi a convocação do Dorival Júnior na seleção brasileira e também ver o que a mídia falou sobre essa convocação. Se liga aí. Alisson, do Liverpool, Bento, do Al-Nassr, Ederson, do Manchester City, Danilo, do Juventus, Wanderson, do Mônaco, Abner, do Lyon, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Bremer, do Juventus, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, Newcastle, Gerson, Flamengo, Lucas Paquetá, West Ham, Rodrigo, Real Madrid, Endrick, Real Madrid, Igor Jesus, do Botafogo, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Luiz Henrique, do Botafogo, Rafinha, do Barcelona, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Então essa é a lista. Essa foi a convocação do Dorival Júnior, alguns nomes diferentes, outros não. Então coloca no comentário aí o que vocês acharam, se vocês têm alguma outra sugestão, né, de jogador para a seleção brasileira. E vamos lá, vamos ver o que a mídia falou dessa convocação. Dá para jogar com um Danilo de lateral direito? Quem gosta? Né? Então, eu até respeito, meus filhos gostam também. Sabe por que gostam? Porque o Paquetá... não é que... sabe? Aqui, outra letrinha. Então dá pra ter um entendimento que a gente não tem como brigar por uma Copa do Mundo, ou uma classificação, ou até mesmo sair das quartas de final, porque a incompetência do Tite e do Dunga é a mesma. Os três terminaram nas quartas de finais. Holanda, Bélgica e Croácia. Então, que por sinal, que teve mais chance de ganhar a Copa do Mundo pra mim, seria o Dunga se tivesse passado da Holanda. Filipão foi a semifinal. Né? Então, exatamente isso. Então, a gente tá a pé de futebol. A gente tá a pé de muita coisa, entendeu? E aqueles que puxam o saco da seleção e que puxar saco tudo bem, mas não tem o entendimento que a gente tem uma seleção. Outro dia nós mostramos aqui ganhou em 58, 62, 70, 94 e 2002. Se você colocar a seleção de 2002 e colocar essa, é vergonhoso. Bom, nós estamos com 10 pontos. A Bolívia está com 9. Sabe quem trouxe tudo isso? Você, Tite. Você é o maior culpado. Sabe, sai a convocação, eu já perco o tesão do jogo. Quer dizer, não que eu tenha tanto tesão assim antes da convocação, mas dá aquela expectativa. Agora não vai ter o Danilo, sabe? Pô, não vai ter o Marquinhos. O Alisson já deu. Pô, o Paquetá empaca o meio-campo da seleção. Tem o Matheus Pereira no Cruzeiro, que é um cara mais dinâmico, mais agressivo. Vamos dar uma reformulada. Não. Aí começa. Não é o meu desânimo começa no goleiro, não é no lateral direito. Alisson fala, porra, não é possível, cara. Aí vai pra Danilo, fala, não, gente. Não, aí que você começa a pensar o seguinte: por quê? Eu quero saber assim. Qual o motivo do Danilo ser cadeira cativa e capitão da seleção brasileira? Qual o motivo? Eu faço uma pergunta para quem estiver assistindo, vendo a gente conversar aqui. Me fale qual foi a grande partida que o Danilo fez desde quando ele chegou na seleção brasileira, desde a primeira convocação. Partida importante. Partidas que são decisivas, partidas que precisam de imposição. Qual foi? Nenhuma. Ele vira capitão por quê? Qual o histórico? Só porque tá mais tempo? Pô, mais tempo não significa que o cara tenha mais liderança ou que tenha mais experiência de seleção brasileira. Então o Danilo, para mim, já não deveria ser convocado mais, assim, não é dar um tempo, mas não deveria ter sido convocado mais. O Marquinhos, eu acho que já deu também. E o Alisson, eu acho que já deu também. No caso do Paquetá, que foram os 4 caras que eu escrevi na coluna, que eu não convocaria, que me desanimou ver a convocação. O Paquetá, ele é lento, ele empaca o meio-campo, ele toca, a maioria das vezes, para o lado e para trás, ele não tem criatividade. E hoje, nenhum time, nenhuma seleção no mundo pode ter o luxo de ter um cara lento no meio-campo, um cara cadenciado ao máximo no meio-campo, numa Copa do Mundo, numas eliminatórias, ou qualquer jogo de seleção. E nós temos. Eu tenho certeza que daqui 2 anos essa seleção vai chegar forte lá na Copa do Mundo. Não foi isso que ele falou?
Foi. Mas, na última convocação, ele falou que ela chegaria na final. Então, a convicção, ela está diminuindo e a certeza dela ir bem na Copa também está. Porque um mês atrás ela ia para a final, agora ela vai chegar forte, sabe? Eu acho que tem um pouco também de... Então, a grande novidade mesmo, né, que me surpreendeu, embora eu goste do jogador, só não sei se ele vai aguentar a seleção brasileira, é o Igor Jesus do Botafogo. Tô olhando aqui, tá? Por isso que o Igor Jesus, ele foi uma surpresa para mim. Eu conhecia muito pouco, eu não conhecia esse jogador e tá fazendo um campeonato muito bom, tá ajudando muito. Bruno Guimarães foi convocado de novo, foi muito mal nos últimos jogos, o Bruno Guimarães. É um jogador de Premier League que tem um nível muito alto, eu manteria, não tem nenhum problema. Os 4 zagueiros são tranquilos, laterais a gente tem dificuldade mesmo, aqueles não são piores do que o que nós temos, é o que temos por aí. E o ataque é muito forte, né? Mesmo com a ausência do Neymar, você tem aqui o Endrick, o Martinelli, o Rafinha, o Savinho, o Vini Júnior. E os dois que jogam aqui, o Igor Jesus e o Luiz Henrique, eu acho que tá legal. E o meio-campo, mantido o Paquetá, né? Paquetá e Luiz Henrique, foi feita até uma consulta ao presidente da CBF, pelo que eu fiquei sabendo, se podia convocá-los por causa dessa história aí das apostas e tal. Foi autorizado, então os dois vão jogar. Acho que é um time razoável. O Brasil tem que funcionar como time. Para ganhar dos adversários, que são os mais fracos da eliminatória, eu acho que é mais que suficiente. Só que tem que funcionar como time, né? E não é questão de individualizar. A seleção tem algumas deficiências, mas o principal realmente é coletivamente. Não acho que individualmente esteja tão abaixo de outras seleções do mundo aí. Acho que ele está num bolo de 8, 9 seleções que são muito parecidas. Já que estamos num momento de pesquisas eleitorais, você tira na margem de erro uma diferença ou outra aí. Um time que está coletivamente mais forte, mais confiante, individualmente não fica tão atrás, ele está ali num bolo ali. Ele pode ser o 8º, pode ser o 5º, 4º, ele está ali. Se tiver um pouquinho melhor, sobe, se tiver pior, desce. Mas o que ele está apresentando, isso eu falo individualmente, mas pelo que ele está apresentando coletivamente, hoje ele não está nesse bolo. Hoje ele está ali, talvez em 20º. O coletivo é muito ruim. Hoje no coletivo ele não é melhor que o Uruguai, não é melhor que a Colômbia, não é muito melhor que as outras seleções da América do Sul, que é o Equador, por exemplo. Então é uma seleção que está com essa dificuldade na parte coletiva, isso desde 2023. Então o Dorival está tentando arrumar uma equipe, acho que ele chegou há pouco tempo, mas poderia estar num estágio um pouco mais avançado, com todas as dificuldades que tem de montar um time com a seleção, que se encontra esporadicamente. E em algumas posições tem deficiências mesmo. Nas laterais tem deficiências. Acho que poderia até jogar com o Militão de lateral, já que você pode jogar com o Militão de lateral, você pode formar a zaga com o Gabriel, Marquinhos, Bremer, qualquer um deles está tranquilo. Os zagueiros são muito bons mesmo, os goleiros são bons. No meio campo você tem dificuldade até em característica, isso é uma coisa bem antiga, não é só de agora não, acho que tinham seleções até com jogadores melhores, mas não tinham grandes meio campistas, isso faz muito tempo, acho que é uma questão até meio cultural, acho que o jogo do Brasil, no geral, o jogo brasileiro é muito apressado, muito ansioso, então se incentiva a correria, acho que um jogador que cadencia mais, ele é criticado. Então acho que é uma coisa até meio cultural. O Brasil há muito tempo não forma meio campistas porque a cultura brasileira de futebol é de correria, de pressa. Acho que o futebol brasileiro ele é mais reativo hoje e há já uns 20 anos do que propor jogo. Ele até propõe porque às vezes ele é obrigado a propor, mas ele tem muita dificuldade. O futebol brasileiro no geral, seleção e clubes, eles ficam muito mais à vontade quando podem reagir e não propor o jogo. E no ataque acho que tem bons jogadores. Vamos ver como o Dorival vai fazer. Eu tentaria um meio aí com André, Paquetá e Rodrigo. Acho que tem vários bons atacantes. O Rodrigo pode jogar por dentro. E na frente, pontas tem um monte aí. Isso é uma posição que tem muita gente. Você pode escolher qualquer um deles aí que tá tranquilo. Rafinha, Martinelli, Savinho, Vinícius. Isso aí não tem nenhum problema. Até o Luiz Henrique também. E centroavante tá uma falta que talvez o Endrick preencha, né? Mais cedo do que deveria, né? O Endrick e o Estevão, se tivesse aí, o Estevão, claro, na ponta, eles talvez tenham que assumir na seleção uma responsabilidade antes do que deveria ser o normal, já que eles são garotos muito jovens. Convocação de seleção brasileira, falando do momento que vivemos, está sendo mais ou menos copia e cola.
só não é repetida integralmente por uma contusão ou outra, né? Então tem aquele cara que é chamado sempre, jogador que é chamado sempre, mas está machucado, tem que ter alguém no lugar para formar um número de convocados. Então, mas é mais ou menos isso. Dificilmente tem alguma coisa surpreendente, alguém aparece, e normalmente quem aparece fica no banco. Então o cara vai lá, veste a camisa, fotografa, essa é a novidade. E nunca se tem certeza que chamou para jogar. É isso que tem acontecido, né? Parece que chegou agora, não vai sentar na janelinha. Essa é a figuração. Mas isso é uma conversa que depende do técnico, que ele pode fazer o que ele quiser. Eu só entendo que a seleção brasileira não tem tempo para treinar. Nós estamos no 10º mês do ano. Tem time de futebol, com técnico firme lá, que está treinando todo dia e ainda não encontrou o conjunto, que é o que a gente entende que pode levar a uma apresentação boa e tal, né? Seleção brasileira que chega eventualmente, de quando em quando, tem 2, 3 dias no máximo de treinamento para fazer e vai para o jogo. Então eu acho que espera-se que os jogadores convocados tenham qualidade para resolver problemas. Mas o técnico não tem tempo para trabalhar. Mas individualmente, quem faz o drible é o jogador. E jogadores talentosos que a gente vê jogando em outras competições não conseguem fazer um drible, né? Não conseguem dar um drible, não consegue, atenção, não ganha rebote, não faz uma tabela, uma triangulação. Então, e além da criatividade, tá? No meio de campo realmente falta alguém que seja cerebral, que seja importante, que comande o meio de campo da seleção brasileira. Vai jogar contra o Peru? É favorito? É favorito. Né? Poder de fogo da seleção brasileira tem sido fraquinho nos últimos tempos, com todas essas estrelas já citadas aqui. Tem sido fraquinho o poder de fogo da seleção brasileira. Poxa vida, estamos falando de jogadores do Real Madrid, jogadores importantes. E fraquinho o nosso poder de fogo. Chega e não coloca a bola para dentro. É favorito contra o Peru em Brasília? O jogo vai ser numa Adega Garrincha? Eu acho que é favorito contra o Peru. Mas com um asterisco, sabe como é que é? Favorito com asterisco, pelo que a gente tem visto. E depois tem o Chile. O Chile está fraquíssimo. É favorito? É favorito, de novo, o selecionado brasileiro, com asterisco. Não adianta criar grande expectativa com a seleção brasileira, porque a chance de gerar decepção é enorme. Essa é a verdade. O Brasil vai para a Copa do Mundo? Atenção, ele estava em sexto, né? O Brasil ganhou, pulou para quarto, né? Vai para a Copa do Mundo. Quinto. O Brasil vai para a Copa do Mundo? Na minha opinião, vai. Pode acontecer o que acontecer daqui para frente. Então, vai passear. O problema, o Brasil vai para a Copa do Mundo. Isso é inegável. Agora, em que condições vai chegar? Eu acho que é prematuro a gente dizer. Mais do mesmo, né? As convocações de jogadores, alguns de nível questionável. O Igor Jesus faz um bom campeonato, não sei de fato se seleção brasileira, com a cobrança que sempre há, o holofote maior em cima, como ele vai corresponder. Isso é algo que a gente vai ter que ver. E me chamou a atenção, por exemplo, estava vendo aí o Abner, que foi convocado, né? Ele é reserva do Tagliafico, lateral da seleção da Argentina, que às vezes até é reserva do Acunha, que voltou agora para o país para jogar no River Plate. E ele, quando joga, não joga na linha de 4, não. Ele tem jogado mais na linha de meias ali. Um 3-5-2, ele joga numa linha de meias, raramente na linha de 4 como lateral. Foi convocado, deve jogar como lateral na linha de 4. Vamos ver, quer dizer, tem essas coisas também, né? Jogadores que eventualmente estão jogando em um posicionamento diferente daquele que o técnico da seleção pretende aproveitá-los. E a gente não sabe até que ponto vai encaixar. Bom, eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Brasil tem muita dificuldade em ter jogadores como no passado, no sentido de ir para cima e ultrapassar o jogador. A gente tinha o Neymar, aí chegou o Vinícius Júnior, tá? Que não tem a mesma capacidade do Neymar, na minha opinião, para fazer esse drible, né? Passar do jogador e finalizar bem. O último para mim foi o Neymar, com esse conjunto de qualidades. Então o Brasil não tem mais. E aí o Dorival Júnior convoca jogadores para atuarem em posições que eles não jogam nos seus clubes. E aí fica difícil, né? Eu sou acostumado a jogar de meio, aí você me põe na ponta direita. Ou eu sou atacante, você me põe na ponta esquerda.
é meio ilógico, né? Meio ilógico. Eu concordo muito com o que o Casagrande falou. Eu não tenho mais tesão nenhum em ver essa seleção brasileira. A gente comenta porque a gente é apaixonado por futebol e a gente quer ver a nossa seleção ganhar, né? Pelo menos chegar numa final de Copa do Mundo, né? Para ter aquele sentimento que a gente teve no passado. Mas a cada dia que passa, a cada jogo, esse sentimento ele diminui e a gente já não tem mais esperança, né? Vai perdendo as esperanças. Não vai embora ainda, vão aparecer outros vídeos para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Valeu então. Fui!